Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Enquanto estudante deslocado que fui e madeirense que sou, é para mim e para nós, PPD-PSD, fundamental o desenvolvimento de uma escola pública que garanta o elevador social, a igualdade de oportunidades e uma região mais próspera. Nesse sentido, é com orgulho que vemos o trabalho que a autonomia política, ao longo de 4 décadas, permitiu na escolarização da nossa população e a oportunidade que garantiu aos nossos jovens de viverem melhor que os seus antepassados. Na região autónoma da Madeira, construíram-se escolas básicas em cada freguesia, escolas secundárias em cada concelho, no sentido claro de descentralizar, de dar condições às famílias e às pessoas para construir um amanhã e uma autonomia melhor. Em tempos, existia um médico para toda a Costa Norte. Hoje, existem jovens da Costa Norte a frequentarem o curso de Medicina na Madeira. Isto foi o projeto e a construção da autonomia, do desenvolvimento e o investimento das regiões autónomas da Madeira, neste caso. Nesse sentido, ao longo dos últimos 40 anos, em termos médios, a Madeira investiu per capita, ou seja, por aluno, mais 70% do que no continente. Conscientes dos desafios insulares, fomos capazes de desenhar uma resposta à medida dos nossos jovens. Desafios que não só se puseram no passado, como se põem no presente e para o futuro. Nesse sentido, nós hoje, no âmbito da autonomia que aqui temos, sem esquecer que na próxima sexta-feira se celebra o Dia Nacional do Estudante, abordamos não só os desafios prementes do presente, num país que esquece e se olvida dos seus jovens, um país que nos últimos 27 anos, em 22 deles, foi governado pelo Partido Socialista e no qual mais de 1/3 dos jovens que lá vive quer emigrar. É importante não esquecer que Portugal é um país onde uma família demora 125 anos, ou seja, 5 gerações, a sair do contexto de pobreza e em que nós temos a capacidade de ver que, por exemplo, um jovem licenciado hoje ofere, em termos reais, em 2023, menos do que em 2006. Não sou eu que o digo, é o Instituto Nacional de Estatísticas que o diz. E exatamente por isso, continuam hoje, sob formas diferentes, a existirem desafios à educação e à mobilidade destes mesmos jovens e destes mesmos estudantes. Da nossa parte, da parte da autonomia, temos construído respostas diferenciadoras, nomeadamente no projeto de digitalização e inovação do sistema de ensino. Podemos falar das 28 salas do futuro, podemos falar do projeto dos manuais escolares que, no arranque do próximo ano letivo, chegarão do 5º ao 10º ano, e de um conjunto de desafios que correspondem também ao ensino diferenciado daquelas que são as nossas escolas na região autónoma da Madeira. É importante não esquecer que estes mesmos desafios para os estudantes, sejam eles do ensino básico, secundário ou superior, são diferenciados naquelas que são as latitudes do nosso país. Infelizmente, a nível nacional, vemos que não há uma preocupação, nomeadamente em termos da mobilidade. Não fosse o Programa Insular, desenvolvido pelo Governo Regional da Madeira desde 2018, que permite às famílias o não pagamento de 600, 700 e 800 euros para virem na Páscoa, no Natal ou no verão aos nossos jovens, seria hoje mais difícil essa mobilidade. Temos inclusivamente uma governação nacional que torna mais difícil aquela que é o acesso dos nossos jovens, dos jovens da Madeira, ao ensino superior, quando não responde, nomeadamente, às matérias do Plano Nacional de Alojamentos Estudantis, em que, em 8 anos, se comprometiam a pôr mais 12 mil camas e, ao final desses 8 anos, fizeram apenas mais 70 camas. Eu acredito que se nos últimos 8 anos me tivesse dedicado a montar camas, seja do IKEA, seja do que for, provavelmente teríamos mais camas do que aquelas que o Partido Socialista conseguiu pôr no Plano Nacional de Alojamento Estudantil. Mas é importante que não esqueçamos
que as dificuldades que estes nossos jovens têm sentido, não só no país, mas sobretudo no país, são problemas que, infelizmente, e parece que ao Partido Socialista incomoda muito este tipo de intervenção, porque demonstra a sua incapacidade no desenvolvimento das políticas de educação, que são a capacidade e os problemas dos nossos jovens. Senhoras e senhores deputados, os temas da atualidade são os temas da igualdade de oportunidades, são os temas que o Partido Socialista não consegue pôr na agenda. Porque para os jovens deste país não é não são 2, nem são 3 os anos letivos com anormalidades, são já 4 os anos letivos sem normalidades. Um país que se diz na cauda do desenvolvimento e da transição digital foi um país que demorou 2 anos a dar resposta aos computadores necessários para as aulas à distância, quando na Madeira, numa fase inicial da pandemia, se conseguiu essa resposta pelo desenvolvimento, nomeadamente programas como o Farol e como o FEAS, mas foi também através de equipamentos e de uma prevenção a montante que se conseguiu, a jusante, fazer a diferença. Mas mais importante que tudo isso é a capacidade que vemos sucessivamente do Partido Socialista em criar barreiras a estes mesmos jovens. Barreiras essas que se viram, por exemplo, no chumbo de uma proposta como o estudante atleta insular na Assembleia da República, que mereceu os votos de alguns socialistas, mas dos necessários para chumbar a proposta. Vimos também como a senhora Ministra do Governo do Partido Socialista teve o à vontade de uma notícia do Público com o seu secretário de Estado, mas que depois diz que já não foi ela que a fez, pese embora 15 dias depois tenha feito um artigo exatamente igual sobre o contingente dos mais pobres, a redução dos contingentes de acesso ao ensino superior por parte dos nossos jovens de 3,5% para 2%. E sim, fique claro, foi uma ministra do Governo do Partido Socialista que quis reduzir a possibilidade dos nossos estudantes frequentarem o ensino superior. E isto tem números, tem caras e tem pessoas. Porque sim, se esta medida fosse em frente, em vez de 82 vagas por ano para a medicina, teríamos 39 para os estudantes da Madeira no acesso ao ensino superior. E, portanto, senhoras e senhores deputados, parece-me evidente o desconforto que a oposição aqui tem, porque é relativamente claro a demonstração de que, por eles, havia uma redução dos direitos, da capacidade de intervenção dos nossos jovens e daquilo que é o desenvolvimento da sua formação pessoal e profissional, sobretudo nos cursos que não são ministrados na região. Podíamos falar ainda de um conjunto de outras políticas. Pergunte-se à República Portuguesa porque é que continua a não assumir o passo sub-23 para os estudantes da Universidade da Madeira, ou porque é que, ao final de 6 anos, muitas conversas e várias reuniões, continua a perpetrar na nossa Universidade da Madeira um subfinanciamento que afeta claramente a resposta aos nossos estudantes. Pergunte-se à República Portuguesa porque é que legislou sobre... Porque é que legislou... senhores deputados, Senhores deputados, vamos ouvir a intervenção do senhor deputado Bruno Lino, PSD. Pergunte-se aos senhores deputados da oposição e à República Portuguesa porque é que a Assembleia da República legislou sobre os mecanismos de compensação das universidades em contexto de Covid e para serem reembolsadas depois de passar a pandemia e passados 3 anos, esses mecanismos de reembolso, nomeadamente de apoios sociais, criaram as condições que criaram e ficaram ainda por pagar. Senhoras e senhores deputados, a evolução da autonomia política, como de qualquer país, é assente na igualdade de oportunidades, como referi, e é também assente no desenvolvimento de pessoas e dos mais jovens. Para nós, para o PSD, é fundamental esta capacidade de desenhar futuro, de criar condições, de fazermos diferente para que as novas gerações tenham mais oportunidades. O nosso legado é do desenvolvimento da autonomia, é desenvolvimento das condições necessárias para que todos possam percorrer os sonhos que querem, na Madeira e também aqueles que querem fora dela. Agora, aquilo que ninguém pode negar é que nos últimos 47 anos de poder da autonomia, é que a única pessoa que na região fez essa condição, que fez essa transformação,
foram os sucessivos governos autonomistas do PSD e agora da maioria PSD-CDS. Muito obrigado.